vamos falar sobre as testemunhas, ou os testemunhos de Jeová, né? Esse grupo, ele é mais comum, próximo de nós, né? No nosso meio, batendo nos nossos portões, né? Eles são empenhados, muito empenhados, na obra da divulgação dos seus ensinos, né? Dos seus escritos. Então eles são de um empenho tamanho, mas aquilo que parece tão exemplar traz consigo, né, males, traz consigo inverdades, falsas interpretações, situações difíceis para famílias que até são do meio deles, podem passar por situações difíceis devido a algumas más ou falsas interpretações. Então, dentro desse assunto dos testemunhos de Jeová, os irmãos aí têm total liberdade, né, para comentar, acrescentar, perguntar, e se não sabermos, né, responder hoje, na próxima aula a gente procura esclarecimento para sarar, né, as dúvidas que possam existir. Então, os testemunhos de Jeová, ponto 1. Essa seita foi fundada no ano de 1872. O nome do indivíduo que iniciou essa seita é Charles Taze Russell. Esse é o indivíduo que vai dar início, né, a esse estudo, que começou de uma forma normal, entre grupos, poucas pessoas, e tomou proporções, né? Esse homem, né, Charles Taze Russell, ele é filho de pais presbiterianos. Logo em seguida ele vai para a igreja congregacional e ele também vai participar da Adventista do Sétimo Dia. E depois de passar por esses segmentos religiosos, por essas igrejas, então ele vai dar início, né? Ele vai elaborar os seus escritos. Para elaborar o seu credo, ele buscou várias fontes, vista que Russell, ele participou de algumas denominações e nesse participar, ele participou de uma maneira muito dedicada, seja ela na Adventista, seja ela na Presbiteriana, na Igreja Congregacional, ele se empenhou muito. E aí, dentro disso, ele vai tomar, né, alguns pontos doutrinários. Claro que na sua maior parte, ele vai extrair da Adventista do Sétimo Dia, né, não na sua totalidade, mas é onde tem muita coisa fundamentalizada. E ele, então, vai também tomar para si os ensinos do cristadelfianismo. Esse é um movimento fundado, né, por um médico inglês, John Thomas, em 1848. O que essa doutrina do cristadelfianos dizem? Jesus vai voltar para a sua terra, ou para a terra, para estabelecer o seu reino. Numa lógica nossa, teológica, de fato, Jesus volta no milênio para estabelecer o seu reino, agora não espiritual, porém agora literal. Jerusalém será a capital do seu reino. Lá é o cumprimento do período milenar, de fato. Os crentes que foram achados dignos no julgamento reinarão com Jesus. Aqui já se quebra um pouco a ideia, porque os crentes não passarão por julgamentos de dignidade, passarão por julgamentos de obras, os crentes, os salvos. Mas julgamentos de dignidade não existirá. O que existirá é o trono branco de Cristo, que é um julgamento condenatório. Independente do mal, o homem ali está condenado, né? Esse é o tribunal de Cristo, o trono branco. O sábado, né? O cristadelfianismo também falava sobre o sábado e o retorno dos judeus à Palestina.
esse retorno do judeu à Palestina, isso se dá, né? Já tem se dado, já se tem acontecido desde quando se tornou então nação, Israel se tornou uma nação, né? Então, dentro o testemunho de Jeová, ele vai ter essa base, estudos pincelado aqui, pincelado ali, pincelado lá, e esses estudos serão criados, montados. Como é que vai surgir as testemunhas de Jeová? Aos 17 anos, Charles Taze Russell, ele vai estar inconformado com diversas denominações tradicionais, inclusive as que ele passou. Geralmente, uma seita ou uma placa desconhecida é aberta por inconformidade. Geralmente é isso que acontece. Uma pessoa está inconformada com o sistema, inconformada com o modo que o pastor leva a coisa, ele vai lá na esquina do salão com uma placa. E eu já disse aqui e repito, hoje o difícil não é abrir igreja, o difícil é você achar um nome para colocar, né? Até o cuspe de Jesus já tem, né? O cuspe de Jesus abriu uma igreja no Rio de Janeiro chamada Atos 29, né? Atos acaba em 28, né? Mas como não tem fim Atos, ele abriu Atos 29, a continuidade. E hoje tem diversos nomes. Se você procurar na internet, você vai ver coisas bizarras, né? Começou agora pular para o inglês, né? Não tem mais português. Por junto com o inglês, o brasileiro gosta de uma coisa meio americanizada, né? Então, quando ele se frustra com essas denominações, ele vai se declarar cético. Eu não creio em nada, eu não acredito em nada. Ele se declara cético. O Charles Taze Russell, num período da sua vida, ele falou: eu não acredito em nada, eu não creio em coisa nenhuma, em Deus, em Jesus, Espírito Santo, Bíblia, nada, eu não creio em nada. Mas depois disso, né, alguns anos depois, ele vai começar a ler alguns escritos, principalmente os escritos desse doutor, John Thomas. E ele agora vai se tornar alguém que vai dizer: poxa, tem fundamento, mas eu tive em tal lugar também, algumas coisas têm fundamento, mas onde eu tive lá também tem algumas coisas. E dentro agora de um ambiente escolar, de faculdade, ele agora vai começar a reunir grupos de alunos, e ele vai começar a elaborar os estudos, como se fosse um discipulado, como se fosse um bate-papo sobre os escritos, as interpretações dos escritos, os ensinamentos que ele agora colocou numa só página, para que pudesse ali argumentar. Então ele vai estudar os ensinos bíblicos mediante a outras interpretações, juntou para si, né, alguns discípulos, e o mesmo se casa com uma de suas alunas, que tem por nome Maria, né? Em 1882 inaugurou um movimento chamado Sociedade Torre de Vigia. Essa é a sociedade, né? As Testemunhas de Jeová é um nome que nós conhecemos, né? É o nome da placa, mas a base deles mesmo, aquilo que rege eles, onde estão os presidentes, né? Que vai ter total vigor, se chama Sociedade Torre de Vigia. A partir de 1886, Charles começou a publicar vários de seus escritos. Foi nessa gestão que as testemunhas chegaram na Europa. 4 anos depois também alcançaram a Austrália. Em 1916, numa viagem, Charles vem a falecer e o seu sucessor vai se tornar o advogado da sociedade, Joseph Frank Rutherford aqui. Hoje, a Sociedade Torre de Vigia conta com mais de 7 milhões de membros e estão mais de 200 países e territórios espalhados. Então, aquilo que começou de um simples grupo, um grupo escolar, um grupo de escola, de faculdade, hoje se tornou uma potência, pode-se dizer uma potência com mais de 7 milhões. Isso daqui hoje deve estar beirando, né? Olha, bem mais do que isso. E
em países, né, centenas de países, territórios, levando os seus ensinamentos equivocados. Então a gente vê nessa primeira parte que os ensinos ou essas aberturas, elas podem ocorrer de frustrações, e todas elas vão ter algo em comum: os seus fundadores declarando ter recebido uma iluminação, uma revelação. O mesmo vai se dar com a pessoa de Charles Taze Russell. Como funciona a questão dos testemunhos de Jeová? Ele tem os seus presidentes. Até hoje se passou em torno de 6 presidentes. Desde o seu fundamento até os dias de hoje, se passaram em torno de 6 presidentes. Cada presidente da Sociedade Torre de Vigia tem autoridade sobre todo o corpo de membresia. Essa autoridade é a autoridade do quê? De interpretação, de ampliação dos estudos. Não é uma autoridade sobre algo existente. É para que você possa não só aderir ao que já existe, mas você também tem a autoridade, como se fosse algo divino, de ampliar aquela teoria, aquele ensino, aquele estudo, ou até mesmo, como já aconteceu e nós vamos ver aqui, de alterar algum dito feito por algum presidente que havia já se passado, que já não estava mais em vigor. Dentro disso a gente vê que há um conflito, porque cada presidente, nós vamos daqui a pouco entrar nisso, teve interpretações diferentes, visão diferente. A exemplo, nós ainda vamos chegar lá, mas só para entendermos, a exemplo dos 144 mil. Russell dizia que os 144 mil eram os únicos salvos, mas ele dizia isso enquanto ele estava com 10 pessoas. Aí ele dizia, os salvos é 144. Quando o negócio tomou uma proporção tão grande, que passava-se já dos milhões, aí chega o segundo presidente e diz, não é os 144 mil os salvos. Os 144 mil são os salvos que vão morar no céu. A grande multidão vai morar na terra. Alterou o ensino. Para quê? Para não comprometer as suas bases de interpretação. Então, dentro disso, nós temos aí, está na sua lição aí, 1 Coríntios 4:33. Deus, eu coloquei mão, mas é não. Tem que corrigir depois ali, Gabriel, fazendo favor. Deus não é de confusão, e sim de paz. Então, jamais nós vamos ter um Deus que para um dá uma direção e para daqui a pouco o outro, aquela direção é ampliada, é modificada, é invertida. Então nós temos um Deus que não é Deus de confusão, mas sim de paz. Charles, o fundador da seita, disse ter recebido de Deus, através de iluminação do Espírito Santo, uma nova Bíblia. Essa nova Bíblia é as interpretações daquilo que é a Bíblia. Os líderes atuais da sociedade vão contra vários ensinos e interpretações de Charles. Então, desde Charles até agora, se passaram 6 presidentes, e nessa passagem de 6 presidentes, houve-se os conflitos, houve as interferências, as alterações, modificações, as implantações, e aí a gente vê que a Bíblia Sagrada, ela vem aí com seus quase 40 autores, num percurso aí de 1800 anos, desde Moisés, daquilo que é Gênesis, até aquilo que é Apocalipse. Estamos aí no distanciamento de 1800 anos, pessoas totalmente diferentes, pessoas cultas, como Moisés, que estudou na melhor escola que havia na época, que era a escola de Faraó. Lucas, que era um médico,
estudou, um doutor grego, excelentíssimo, inteligentíssimo, enquanto todo mundo, inspirado sim pelo Espírito Santo, falava do Jesus, ele vai tomar Jesus por aquilo que de fato aconteceu em etapa por etapa. Ele vai escrever a Teófilo, um narrado sobre Jesus, como aconteceu, bem apurado. Por isso que o evangelho escrito por Lucas, ele é longo, ele é acrescentado, ele é detalhista, porque isso era parte do grego. Mas nós vamos ter também escritos, como o de Pedro, que é pescador, homem leigo, sem muito conhecimento, João, pescador também. Mas em tudo isso, 1800 anos, culturas diferentes, pensamentos diferentes, escolaridades totalmente diferentes, em etapas da época diferentíssimas uma da outra, nós temos o mesmo Espírito Santo inspirando esses homens, e não há intervenção, não há modificação, não há contradição entre uma coisa e outra. O que a Bíblia é um complemento, ela se confirma nela própria. A antiga aliança, o sangue cobria o pecado, não tirava. A nova aliança, João Batista diz: ó o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aí Hebreus vem dizendo: sangue de animal não pode perdoar, não pode apagar o pecado, não pode perdoar ninguém, mas o sangue do Filho, esse tira o pecado. Então a Bíblia ela vai se completando e não há contradição. Não tem como você pegar um texto da Bíblia e dizer: está vendo, esse texto aqui contradiz aquele texto lá. Não existe isso, porque aquele que inspirou foi a mesma pessoa, o mesmo autor, o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, nos escritos deles não há algo, embora eles declaram, porque sim, eles têm que declarar que os seus ensinos veio de uma inspiração, porque se eles não declarar isso, ninguém vai crer-os. Então eles declaram que seus escritos vieram então de uma revelação divina, né? Como Charles vai dizer que o Espírito Santo revelou, mas dentro dos presidentes, em cada etapa, houve muitas e muitas alterações e divisões e interpretações equivocadas. Charles Taze Russell, que é como fundador, este escreveu uma nova Bíblia para os fiéis da sua época. Charles alega: a tradução veio de Deus através do Espírito Santo. Charles vai afirmar que, sem os 7 volumes revelados a ele, jamais um homem pode enxergar o plano divino. Em uma de suas falas, mesmo lendo os estudos durante 10 anos e para de lê-los e ler só a Bíblia, o homem volta a viver em trevas. Mas se um homem não lesse a Bíblia e lesse só os estudos, estaria em luz. Então as afirmações de Charles é que somente a tradução dada a ele, a base dos 7 volumes dada a ele pelo Espírito Santo, só esse estudo pode levar o homem à iluminação da salvação. Ele declara que não tem como enxergar o plano divino sem ser através desse. E ele ainda vai além. Se um homem estudar 10 anos os estudos que eu recebi, que me foi revelado, e deixa de lê-los e passa a ler só a Bíblia, esse homem voltará a estar em trevas novamente. Mas se este homem nunca ler a Bíblia, mas ler os estudos, este entrará em luz. Aquele que nega a palavra, Jesus vai dizer: aquele que estiver na minha palavra, eu e o Pai estaremos nele. Então a palavra de Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós. A palavra de Deus é o nosso manual, nossa regra de fé. Então nós temos o que? Nós temos desde Gênesis 3,
o diabo tentando refutar a palavra de Deus. Nós temos desde Gênesis 3 o inimigo tirando ou tentando tirar a palavra de Deus do coração do homem. Nós já tivemos na história lutas enormes de pessoas tentando destruir a Bíblia, incendiando as Bíblias, tentando colocar fim nesta palavra, porque ela é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, essa palavra, e ela vos libertará. Então, a luta do inimigo para acrescentar algo nessa palavra, ou para tirar algo dessa palavra, ou então, de fato, eliminar de vez essa palavra, é uma luta muito grande. E esses homens, com uma voz mansa, com uma voz suave, uma voz apaixonante, sedutora, eles vêm falando em nome de Deus, falando sobre uma nova visão, que recebeu tal visão, e com isso, invertendo a verdade de Deus. Então, a revelação do Espírito Santo não é dada a mim, não é dada a você, foi dada aos homens que escreveram a Bíblia. O que o Espírito Santo faz conosco? Ele abre a nossa mente para aplicá-la em nossa vida, para entendê-la e encaixá-la na nossa vida. Então Deus Deus me deu uma revelação. Não, Deus te deu uma aplicação da palavra. Porque revelada, o que é revelar? É tirar do que está oculto. Isso daqui era o verbo. O verbo se fez carne, saiu do oculto, saiu do escondido. Paulo diz, o mistério foi revelado a nós. A revelação está aqui. Não acrescenta e nem diminui. A Bíblia já está revelada. Essa noite eu tive uma revelação da palavra. Não. Você pode ter recebido do Espírito Santo uma visão de aplicação da palavra. Mas a revelação está aqui. Quando se encerrou o canon bíblico, quando se encerrou o Apocalipse, nunca mais houve revelação da palavra. Nunca mais houve. Mas esses homens vêm dizendo que recebem heresia. Esses homens vêm dizendo que só conseguem enxergar o plano divino de salvação através dos seus ensinos. E a gente só consegue enxergar a salvação em Jesus. Os homens estavam sentados à beira das trevas, mas Jesus, que é a luz, veio a esses homens, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Então Jesus é a luz, Jesus é a salvação, Jesus é o que muda a história, e não uma suposta revelação, né? E pior ainda, sobre o abandono de ler a Bíblia, ou achar que uma pessoa, não lendo a Bíblia, mas lendo os seus ensinos, esse então entrará em luz. Quando vai chegar o segundo presidente, esse por sua vez refez várias mudanças e ignorou várias doutrinas da interpretação de Rússio. Essa atitude fez com que muitos que creram na revelação divina dada a Rússio se afastassem do segmento religioso. Então, o que acontece? Quando chega o segundo presidente, ele também quer deixar a marca dele. E de que maneira ele vai deixar a marca dele? Ele vai meio que bater naquilo que Russell havia ensinado, havia escrito, havia falado. Quando acontece isso, vai acontecer uma ruptura dentro da Testemunha de Jeová. Muitas pessoas, pela não concordância, pela falta de entendimento, se afastam, vão para longe. E então esse segundo presidente, ele é marcado por essa questão. Ele é marcado por não atender aquilo que já vinha sido ensinado. Então começam os conflitos. Mas vai chegar o terceiro presidente. E esse terceiro presidente, visto que agora as testemunhas de Jeová estão meio que se perdendo, houve um racho, houve uma divisão, esse terceiro presidente, ele trouxe mais luz para as interpretações da Bíblia, segundo as interpretações das testemunhas de Jeová,
uma nova tradução da Bíblia foi produzida para dar suporte a essas interpretações. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fortalecer aquilo que o Russell já havia falado. Ele vai trazer novas interpretações e ele não vai tirar as interpretações de Russell. Ele vai fortalecer, ele vai ampliar as interpretações de Russell, e isso vai fazer com que as testemunhas de Jeová novamente venham se fortalecer, novamente venha tomar capricho por esse caminho. Então vai chegar a quarta presidência, né? Um tempo de crise marcada por essa presidência. Por quê? Porque o sobrinho deste homem, né, Raymond de France, esse sobrinho vai escrever um livro com o título Crise de Consciência. E nesse livro, Raymond ele é um ex-participante da Testemunha de Jeová, e ele vai começar a fazer denúncias. Ele vai denunciar. Então, quando entra esse Franklin aqui, esse Frederic France, ele vai começar o seu trabalho, mas o seu sobrinho, que teve um desentendimento e sai da Testemunha de Jeová, vai escrever então um livro, e esse livro vai expor os problemas e as heresias que ali estavam. E nas denúncias que ele vai fazer nesse livro, é o que? Os seus ensinos, os seus escritos são antibíblicas, são contrárias à Bíblia. Fez diversas profecias falsas, muitas profecias feitas, desde Charles até então, o período que aqui está, muitas profecias falsas, mentirosas. Tanto é que a história vai dizer que vários presidentes das Testemunhas de Jeová passavam a maioria da sua vida em frente a tribunais, respondendo a inquéritos, a julgamentos, por causa das heresias faladas, profecias faladas. O povo era manipulado, nada acontecia, e esses agora não eram processados. Esse sobrinho vai dizer, mudou várias vezes ensinos, ou seus ensinos e diretrizes. O que ele está querendo falar, esse sobrinho desse presidente? Como pode ser uma coisa tão correta, tão certa, se por vários momentos mudaram-se as diretrizes, mudaram-se os ensinos? Como pode ser uma coisa tão dada por Deus, se tem alterações em diversos momentos? Eles encobrem as verdades, trouxe destruições a várias pessoas. Grandes parte dos seus líderes não conhecem a Bíblia. A história vai dizer que um dos motivos das testemunhas de Jeová fazerem o seu próprio escrito é para que os seguidores não lessem a Bíblia de fato e chegasse à sã consciência. Porque tem pessoas que conheceram Jesus de dentro de suas casas, não leram a Bíblia e conheceram Jesus. Porque maior do que alguém falar é o Jesus da Bíblia. Pode ser o melhor pregador, a questão não é ele, a questão é o Jesus da Bíblia. É ele que faz a obra. Então eu estou diante de um grande pregador, ou eu estou diante da minha Bíblia sentado na minha poltrona? Eu estou diante de Jesus. É a palavra que vai mudar o coração do homem. Então a história diz que um dos fundamentos para eles se dedicarem a tantos escritos, porque a revista Sentinela tem muitas edições com seus ensinos, suas práticas, suas regras, as suas alterações, as suas renovações. E por causa disso, o quê? Para que a pessoa leia a revista Sentinela, leia os estudos dos presidentes, mas não leia a Bíblia isolada. Então eles têm a Bíblia, mas comentada por eles. A interpretação é deles, para que não possa o homem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então a maioria dos
dos presidentes, dos líderes, nem de fato conhece a Bíblia. E a Bíblia vai ao contrário disso. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Então a Bíblia nos incentiva a ler, a estudar, a meditar. Errais por não conhecer as Escrituras. Então a Bíblia nos incentiva, a Bíblia nos impulsiona a quê? A conhecer mais a Deus. Através da onde? De um livro? Não, da Bíblia. A Bíblia é o oceano que nós temos diante de nós. Então o que vai acontecer? Mediante ao livro que foi escrito, a sociedade de vigia, ela vai dar uma resposta. E qual vai ser a resposta? Vão excomungar, a excomunhão de Raimundo aqui, né? Ele vai, devido aos seus escritos e suas revelações. Para a maioria das testemunhas, receber a excomunhão significa que amigos e familiares que estão na torre de vigia não pode mais ter contato com aquele que tem a excomunhão. O excomunhão perde qualquer chance de salvação na sua vida. Então essa é uma das regras que tem lá dentro. Você falou, pode falar. Até hoje é assim, né? Até hoje, né? Até hoje. Eles não declaram isso verbalmente, mas nas bases de ensinos deles, até hoje, existe a excomunhão. Eu vi num vídeo, e tipo assim, que nem, vamos supor, a pessoa entrar em disciplina aqui na igreja, ela só não tem participação nos trabalhos, mas ela continua com a família. No caso deles, eles não podem ter qualquer contato com a família, né? Nenhum contato. E se tiver, é punido também, podendo ser excomunhão. Então, uma família isolada. Você é jogado fora da família. Sua família, se a sua família também é testemunha de Jeová, você não pode mais ter contato com ele, né? Não pode mais ter contato, e isso é antibíblico. Porque, primeiro, a Bíblia recomenda amar a família da fé. Mas a Bíblia diz, se você negar a sua própria família, é pior do que o injusto e negou a fé. Pastor, a minha irmã, ela era testemunha de Jeová. Aí a filha dela ligou com o cara, testemunha de Jeová, porque ela não pode ter a filha só juntada dentro de casa com o moço. Aí ela foi obrigada a sair, ela era batizada e tudo, ela foi obrigada a sair. Porque ela falou que não ia pôr a filha dela fora de casa. E esses presidentes, eles exercem uma autoridade opressiva. Ou é isso ou é isso. Não tem outra margem de caminho. É uma autoridade opressiva que eles exercem em nome de uma revelação divina. Porque só o presidente pode receber tais orientações ou revelações, inspirações, que seja somente eles. Então aquilo que eles colocam, aquilo que é escrito, de fato é. E eu vi também nos vídeos que se a pessoa quiser continuar indo, ela é tipo totalmente discriminada. É como se fosse, você não é bem-vinda aqui, então a pessoa não se sente mais à vontade de estar lá. Essa é a prática deles. Então a resposta da vigia, torre do sentinela, a sociedade torre de vigia, a resposta deles foi o quê? A excomunhão, né? Tirar essa pessoa da comunhão, e com isso automaticamente toda a família, todos aqueles que faziam parte, tinha que ter uma atitude para com esse, que no caso é o isolamento, o abandono, né? E esse agora, na sua consciência, saber que, mediante aos ensinos deles, para você nunca mais tem salvação. Para você. Senhor? É uma coisa ali, né? Bem diferente da Bíblia, né? Porque o filho pródigo foi, errou e o pai quis de volta. Quis de volta. Jesus veio para trazer de volta. Se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver que a gente está caminhando para Gênesis novamente.
A gente está voltando para onde? A estar com Deus, a não morrer nunca mais, a não ter mais pecado e viver eternamente com o Senhor. O que é Gênesis 3? Deus visitando o homem na sua plenitude. O homem não morre ao ver Deus, não há morte, o homem vive eternamente, só é bênção, não tem maldição, não tem pecado, não tem Satanás. É o Gênesis 3. A gente está voltando, a gente está caminhando para que, claro, numa outra questão, né? Mas para aquele princípio, para aquela mesma essência de Gênesis 3, Gênesis 2 ali, quando Deus cria todas as coisas. Os animais perderão a sua velocidade, a vaca vai pastar com o leão, tudo como era no princípio da criação, antes da queda, antes do pecado. Mas pastor, esse povo, algumas coisas deles eu admiro, mas também não admiro as pessoas que dão o vídeo. É morto, são mortos. Sabe a senhorinha, a vozinha do irmão aí? Eu ouvi ela a noite inteira se deixar. São mortos. Olha, eu acho que a pessoa está ouvindo com um testemunho assim, acho que eu tudo, né? Precisa falar de Deus, mas um crente convertido em Jesus Cristo está ouvindo com testemunho de Deus. Eles são mortos. Depois nós vamos chegar. Como é que eles atraem as pessoas? Daqui a pouco nós vamos chegar nessa colocação, né? Como que um povo morto pode atrair tanta gente? Nós vamos chegar lá. Então, eles vão apregoar que para esse não há mais qualquer chance de salvação, porque esses falaram contra os ensinos e os escritos que há na sentinela e na torre de vigia. O quinto e sexto presidente, né? Eles não tiveram proeminência em seus períodos, né? Não tiveram nada assim que chamasse a atenção. A história foi continuando, né? O livro das Testemunhas de Jeová. O livro adotado por eles é a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, uma versão que começou a ser publicada em partes a partir de 1950 e completa a partir de 1961. Esse livro surgiu com a extrema necessidade da seita de justificar suas doutrinas. Antes desse livro, eles usavam outras traduções, mas com o rodapé justificando seus ensinos. Charles insistia que só através do ensino recebido por ele é que uma pessoa poderia chegar ao plano de salvação e que só com a Bíblia isso seria impossível. E uma de suas afirmações, né, nós já citamos, mas vamos falar novamente: se uma pessoa lê os estudos dele durante 10 anos e depois abandonar esses estudos e só ler a Bíblia, este homem retrocede, volta para a escuridão, perdendo a sua salvação. Então, os livros das Testemunhas de Jeová, o seu manuscrito, a tradução do Novo Mundo, é para quê? Para justificar as suas doutrinas, mediante as suas errôneas interpretações sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a questão da eternidade e sobre questões que Jesus ou a palavra ensinou. As heresias, né, das Testemunhas de Jeová. 3 crenças básicas de seus ensinos religiosos. Primeiro, a orientação divina vem somente através da sociedade torre de vigia. A orientação divina. Essa orientação divina nós a temos pelo Espírito Santo. Quantos de nós aqui, em algum momento, não fomos orientados pelo Espírito Santo? Temos a Bíblia e a abrimos, a lemos numa circunstância e mediante aquele versículo Deus direcionou a nossa história, Deus direcionou a nossa vida, Deus nos deu um caminho para traçar. É o Espírito Santo nos dando saída, nos dando estratégia, nos fazendo tomar posicionamentos mediante a palavra de Deus, algo que não venha desagradar a Deus, mas ao contrário, pela palavra
nós agradamos a Deus e alcançamos saídas para a nossa vida. Então ele vai dizer que é uma das heresias contidas que a questão do homem ou a orientação divina para o homem vem somente através da sociedade torre de vigia. Qualquer outro escrito, qualquer outra vertente de literatura ou de ensinamentos que não seja ou não está dentro da torre de vigia, essa não pode orientar o homem para aquilo que é a luz, para aquilo que é a salvação, para aquilo que é a vontade de Deus para com o homem. Somente a torre de vigia tem esse potencial, tem esse chamado para orientar o homem para com Deus e trazer a vontade de Deus para com a vida do homem. Só as testemunhas de Jeová têm a verdade de Deus, e só elas são o povo de Deus. Então, na visão da testemunha de Jeová, só eles têm a verdade, e só eles são o povo de Deus. Então, dificilmente ele vai te saudar, dificilmente ele vai expressar palavras de Deus para você num assunto corriqueiro. Ele só vai usar isso quando ele for te ensinar. Mas se você o saudar, se você falar Deus te abençoe, ele não responde. Hoje teve 2 testemunhas de Jeová lá na hora. Deus abençoe. Silêncio. Não, eles não respondem. Porque eles dizem que só. E por que eles não respondem? Daqui a pouco nós vamos ver qual é a interpretação deles para o cristianismo protestante, que somos nós. Nós somos cristãos protestantes, né? E daqui a pouco nós vamos ver qual é a interpretação, qual é a visão, o porquê nós falamos Deus abençoe e não há uma resposta. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, eles entendem que somente eles têm a verdade, somente eles são o povo de Deus. As testemunhas de Jeová declaram que o cristianismo protestante são falsos e controlados por Satanás. Controlados por Satanás. Eu acho que ficou um errozinho aqui também, viu? Acho que ficou alguma coisinha aqui, depois eu tenho que ajustar. Então, o que eles vão acreditar? Que o cristianismo protestante, nós que viemos da reforma protestante, aonde dá a divisão da igreja romana para aquilo que é a igreja cristã protestante, que somos nós, né? A igreja de Cristo. Então, eles vão dizer que nós somos falsos. Nós somos falsos no quê? Naquilo que anunciamos, naquilo que falamos dessa palavra. Nós somos falsos e controlados, guiados, direcionados por Satanás. Por isso que quando nós expressamos uma palavra em nome de Deus, dificilmente haverá uma resposta. Porque na ideia deles, somos direcionados por Satanás, guiados por Satanás. Então, que palavra de bênção eu vou receber de alguém que é guiado por Satanás? Como que eu vou orar com alguém que é guiado por Satanás? Essa é a ideia deles, né? Aqui eu acho que vai ter um errozinho, depois eu vou corrigir, mas eu acredito que essa última parte de Salmos da Vida Futura aqui, eu acho que é um errozinho ali. Uma testemunha de Jeová disse a um cristão, os irmãos desconsideram essa, do ponto final ali, depois de Satanás, do ponto final até o outro ponto final, os irmãos desconsideram. Uma testemunha de Jeová disse a um cristão, a sua Bíblia acabou há 2000 anos atrás, a nossa a cada mês recebe novas diretrizes. Então, um cristão, um testemunho de Jeová chegou no cristão e falou, né? Falou, a Bíblia de vocês... Amor, traz o café aí pra mim, que o irmão Luiz está fazendo bagunça ali, mamãe. Ele quer um chazinho, ele tem que trazer um chá, uma garrafa de chá. Ele traz uma garrafa de chá, ele quer um chá. Olha, tá todo mundo olhando para trás, rindo, o irmão Luiz está acabando de aula. Não, ele veio até aqui, viu que o café estava amargo e voltou.
Na caixinha. Esse irmão Luiz é uma bênção. Pega ele, meu irmão. Sem açúcar, esse negocinho. Café sem açúcar, irmão. Café sem açúcar mesmo. É porque é casa e papel, né? Irmãos, vamos lá que a hora voa, irmãos. Ó, 8h30 quase. Vamos lá. Então, uma testemunha de Jeová vai chegar um crente cristão, nós, né? E vai dizer: a sua Bíblia acabou há 2000 anos, ela se fechou há 2000 anos. A nossa, todo mês, recebe novas diretrizes. Um ensino, um método que tem que ser atualizado. Porque se não for atualizado, falha, acaba. O nosso não precisa. E nós estamos aí. A Assembleia de Deus completou-se, né? 115 anos para a glória de Deus, né? 115 anos para a glória de Deus. E a Bíblia fala que a palavra de Deus renova cada dia, né? Se renova Porque cada o Espírito dia. Santo vai. É. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Então a palavra de Deus não precisa, né? A revista Sentinela de 1983 publicou: é essencial para a salvação estar ligado à sociedade Torre de Vigia. Se você não for membrado à Torre de Vigia, você não chega à salvação. E aí a Bíblia vai dizer que em Jesus não há outro nome que o homem se importa, que o homem seja salvo, se não for pelo nome de Jesus. Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador. Somente Ele. Não há outro mediador entre Deus e o homem, se não for Jesus. Então não é uma placa, não é um CNPJ, não é uma sociedade. É Jesus. Eles falam que Jesus é o simples carpinteiro. Daqui a pouco nós vamos ver chegar lá nesse ponto aí. Agora, respondendo à colocação do irmão Gilberci, o que atrai pessoas para essa seita? O que atrai são suas palavras, as suas bases de sedução. Quais são elas? As suas palavras de orientação, as suas palavras de orientação divina. Elas argumentam isso. Não, foi revelado aos nossos presidentes, foi revelado aos nossos mentores. O Espírito Santo apareceu, né? Então eles usam essa questão divina para embasar os ensinos, seus anseios em busca de valores morais. Os ensinos das Testemunhas de Jeová estão dentro de um anseio que todo mundo deseja. Por mais que a pessoa tenha suas falhas, mas todo mundo deseja um mundo melhor. Isso é fato. Então o que eles apregoam? Essa questão dos valores morais, né? Os valores morais estão numa base bíblica. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo é a ti mesmo. Valores morais, que diz muito respeito à sua atitude para com o seu próximo. Valores morais, né? A Bíblia fala sobre os valores morais e eles vêm nessa questão, né? Sua dedicação para melhor entender as Escrituras. Então, a dedicação de se aproximar. Jesus vai falar sobre isso. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os todas as coisas e aguardar os mandamentos, né, os ensinos deste livro. Então não é só falar Jesus te ama. O Evangelho, nós temos que compreender isso, tá? Jesus manda fazer discípulos e ensiná-los. O que é fazer discípulo? Você trazer alguém para você. Vou dar o exemplo do Caio, que talvez dos que estejam aqui é o mais recém-convertido nosso. O Caio veio para Jesus, se tornou discípulo. Qual é o papel agora da igreja? Ensiná-lo. Ensiná-lo. Porque só trazê-lo e não ensiná-lo? Não. Já pensou você levar teu filho para a escola e não ter ninguém para ensinar? Teu filho vai continuar analfabeto. Já pensou você pagar a faculdade, chegar lá e não ter professor? Você vai continuar sem saber. E a mesma coisa se dá
se a gente ganhar 50 almas para Jesus e não sentar para ensinar? A pessoa vai ficar ali sem saber o que é isso. O que eles fazem? Companheirismo. Que hora eu posso vir na tua casa? Irmãos, como o irmão Juversi falou, tem coisa que eu admiro, tem coisa que eu olho, mas tem coisas que... E realmente esse fator deles, da evangelização, do dispor tempo para ensinar os seus escritos, isso daí é um tapa na nossa cara. Agora, a grande questão é, eles se dedicam, usam tempo, usam a sua casa para ensinar mentiras, um Deus morto, um Deus mentiroso. E nós temos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, Eles têm que fazer recompensador. Tem que fazer um período. Sim, Um período que tem que completar. período de rua, um incentivo de conseguir entrar na casa. Eles marcam, que hora que eu posso fazer um estudo na sua casa? Ela na minha rua tem uma parque. Que hora? Furiosa pra todo lado. Tudo. E isso daí, nós temos que nos envergonhar de nós. Porque qual de nós, vamos responder para nós mesmos, irmão, que hora que eu posso ir na tua casa falar sobre salvação para o novo convertido nosso? Não fazemos, gente, essa é a verdade, não fazemos. E a orientação de Jesus é fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. A gente faz muito bem discípulo, mas a gente pouco ensina a guardar todas as coisas. E eles entram nesse caminho. No mundo de hoje tão solitário, no mundo de hoje tão sem companheirismo, no mundo hoje tão frio de corpo, porque tudo é mensagem, WhatsApp, tudo é à distância, tudo é rápido, eles querem estar perto, eles querem entrar na casa. Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje me convém entrar na tua casa. Jesus entra na casa de Mateus, Jesus entra na casa do publicano, Jesus entra na casa de Zaqueu. E eles, o bom deles também, para vocês, eles estudam a Bíblia. Muito. E Os não pouco. não estuda a Bíblia. É difícil. Eu não gosto. 8 meses para você poder sair para a rua representando eles. 8 meses ali, ó, aprendendo os ensinos, aonde defender das argumentações, para poder representar eles na rua. Tem um grupo agora, pentecostal, que eles treinam, eles se preparam em oração e jejum. Cada grupo tem um líder. Na Rússia sabe que é palmeira, né? O diabo vem com tudo. Vem com tudo. Não. E agora estão fazendo isso nas grandes capitais, está saindo esses grupos das igrejas, fazendo, está falando aí. Mas o testemunho de Jeová, você pode ver, eles não mandam despreparar. Não. E quando eles saem de um assunto, todos eles é o mesmo assunto. Não, uma vez eu, só um minutinho, uma vez eu fiquei surpreso. Na porta de casa, 2 moças, acho que tinha 16, 17 anos, mas elas falavam com tanta convicção, 16, 17 anos, com tanta convicção daquilo que elas acreditam. E mais uma vez, gente, os ensinos deles são ensinos mentirosos. Nós temos o ensino da verdade e a gente fala tão trêmulo, a gente fala com tanto receio, com tanto medo de... Nós temos a verdade. Outra coisa que eu digo por mim mesmo é o tempo. Aí vai ter um evangelismo. Nossa, é justa a hora que eu tenho que fazer almoço. Ai, vai ter culto ar livre. Nossa, mas é depois do almoço. Depois do almoço tem a cozinha para limpar. É tão corrido. Eu tenho uma tia que é de lá. E eu passo, às vezes, para ir fazer compra, alguma coisa em Araraquara, ela tá lá na porta do ano, sentada. Eles tiram o tempo para fazer Tiram. a obra, no caso deles, Sim. eles tiram o tempo. Eles se doam. Essa doação deles, do tempo deles, é exemplar. E são pontual, né?
7 horas está lá batendo. A nossa pontualidade, Eles marcam lugar, você se você sempre sincero. Sim. A nossa pontualidade, a gente só acha pontual quando a gente está na frente de um trabalho. Porque aí a gente vê a falta que faz ser pontual. É. Por quê? Eu e o Luci, a gente estava no ponto de pregação lá embaixo. A gente via a falta dos irmãos. O irmão Pires esteve lá com a gente, muito, sempre frequente. Os irmãos que iam sabem disso, né? O irmão Adriano e a Lica, eles estão na frente do trabalho lá em cima. Por exemplo, quando eles sabem a falta de um irmão que faz lá. Então, a gente tem que ser pontual, não só na frente, quando a gente está na frente. A gente tem que ser pontual quando o outro está. Porque a gente vai ver a falta que faz. Porque tudo isso, existe uma coisa, eu faço para Deus. Porque uma das bases de salvação para eles é a dedicação. A obra, salvação por obras. Lá em casa eles quase não estão indo mais. No início eles iam muito, mas aí eu começava a pregar para eles, né? Ah, eles foram. Mas só que eles não desistem, eles colocam sempre cartinha. Inclusive Colocaram aqui, ó. nome, endereço, É. tudo lá no código. Colocaram aqui, ó. Carta escrita à mão, tá? Não é impressa, não. Escrita à mão. Gente, vocês não sabem o valor que tem uma carta escrita à mão. Pastor, eu recebi uma cartinha esses meses atrás, falando assim, adote uma criança do testemunho de Jeová. Adote. Aí mandou, é final de ano, né? Na véspera de Natal, a gente passa essa cartinha. Fiquei quieto, né? E a cartinha eu guardei lá. Eu falei, na próxima vez que eu estiver lá ainda porta, eles passam aqui, eu mandei eles entrar para orar por mim. Ninguém ficaram lá na esquina, eles saíram dois. Tem uma moça que trabalha de enfermeira ali no pronto-socorro. Eu cheguei lá com meu esposo, tudo caiu lá no telhado. Aí eu falei assim, vocês oram pelas pessoas que entram doentes aqui? Ela, não, aqui o negócio é só uma pessoa. Eu falei, não, você deve ser de Jeová, eu falei, eu estou orando por ela, a mulher deu risada. Eles fazem congresso, né, nos estados. Faz congresso, Sim. Lá em frente de casa tem um testemunho de Jeová. Quando eles vão no congresso, nossa. Não, eles são organizados, eles são organizados. Aquelas meninas são 3 mulheres da família. O pai também é. 4. E todas 4 são divorciadas, são separadas. Elas elas são expurgadas pelo irmão dela, que é o único chefe lá. O irmão dela é firme, Uma das falas deles, o que é? Sobre o futuro dos escolhidos. Porque se tem um anseio que todo ser humano tem, é sobre o amanhã. E aí eles trabalham essa ideia do amanhã, o futuro dos escolhidos. E só podem ser escolhidos ou fazer parte dos escolhidos aqueles que então aderem, né, à torre de vigia, aderem a essa sociedade e aos ensinos que os seus presidentes trouxeram e suas interpretações. Fora disso, você jamais vai conseguir chegar ao céu, jamais você vai ser salvo. Então eles mexem numa ferida, eles mexem no anseio. Então nós temos, é isso que vai seduzi-los, é isso que vai ser anunciado e as pessoas acabam se rendendo. E chegar lá, a fala é boa, o cuidado do próximo, essa questão moral, essa questão de eternidade, o fazer o bem, né, esse companheirismo que há. Agora você recebeu tanto companheirismo, chegou a hora de você fazer isso por alguém, né, pagar, né, o bem que você recebeu. Os ensinos sobre a Trindade. Para eles a Trindade é de origem pagã. Então eles atribuem que os ensinamentos da Trindade é uma questão pagã, uma questão pecaminosa, um ensino pecaminoso, um ensino de demônios. Essa é a ideia, né? Pois esse nome, Trindade,
não aparece na Bíblia. De fato, a palavra trindade, ela não aparece na Bíblia. Não tem essa palavra trindade. Da onde que vem o ensino da trindade? Da onde vem essa argumentação? Vem daquilo que a própria palavra se revela, daquilo que a própria palavra expõe. Então, a palavra fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito. Quem está ali? Um Deus trino, trindade, 3 pessoas, numa só tarefa, num só proceder, numa só visão. E nós temos base, né? Gênesis 1:26, façamos, olha o plural, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui em Gênesis 3:22, olha o que vai estar escrito aqui, 3:22. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós. Com quem Deus está dizendo? Um de nós. Nós fala sobre a mesma pessoa. Um de nós. A gente pode usar a questão, o verbo nós para a igreja, porque somos uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus Madureira. Nós fala de um grupo, o mesmo grupo. Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Então Deus está dizendo, agora o homem, depois da queda, o homem agora é como um de nós. Então nós vemos aqui Deus Pai, Deus Filho, né? Nós vamos ter aqui Isaías 6:8. Quem há de ir por nós? O plural não é só Deus, tem alguém com Deus, é o Filho, é o Espírito. Mateus 3,16, quando Jesus é batizado, então vai se ecoar uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado. E João vai dizer: eu vi uma pomba descendo do céu e pousando sobre ele. Então nós temos a voz de Deus, nós temos o Espírito Santo na figura de uma pomba descendo, e nós temos Jesus sendo batizado. Quem está ali? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa questão, né? Mateus 28:19, vamos ler lá o que vai estar escrito em Mateus 28 e o verso 19. Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome de quem? Do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Trindade, os 3. 2 Coríntios 13:13. Vamos ver o que está escrito ali em 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós. Entendeu? Então, eles dizem que o quê? A questão da Trindade, o anúncio, o crer na Trindade, é um assunto pagão. O que era o paganismo? Ensinamentos, cultos a deuses estranhos, a demônios. É aí que a gente vê que não é um povo inocente, ou não é um povo sem perigo. Há um veneno, e há uma maldade muito grande no coração deles para conosco, para com aquilo que nós pregamos, para com aquilo que é o Evangelho, para com aquilo que é Deus, para com aquilo que é o Cristo, para com aquilo que é o Espírito Santo. Como falávamos na aula passada, não amamos o pecado, nós amamos o pecador. Atrás daquela fonte podre existe uma alma preciosa para Jesus, né? Quem é Jesus para eles? Eles não consideram Cristo como Deus. Não, Jesus não é Deus. Para eles, Cristo foi apenas uma criatura, um ser criado. Então eles tiram toda a divindade de Jesus. Jesus não é um ser criado. Jesus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Tudo foi feito por meio dele. Aonde que as coisas foram feitas?
em Gênesis 1 e 2. Tudo foi feito por meio dele, mas antes de Gênesis 1 e 2, também foi feito os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Então ele é eterno, ele não é criado, ele é o Criador. Ele é a palavra de criação. Ele não é criado. Para ele, Jesus é um ser criado e que cumpriu a vontade de Deus. Eles não creem na ressurreição física de Cristo. Dizem que Deus o recriou e o fez num anjo imortal. Jesus não existe mais. Ele é o novo Miguel. E aí, Charles, que é o grande mentor dessa seita, ele vai dizer o seguinte: o homem Jesus está morto para sempre. E a grande essência do Evangelho é que o nosso Jesus está vivo e vive para sempre. Para eles, Jesus está morto. Não lê, né? Gênesis 3,15 fala, né? Sim. Vai nascer um Que esmagará. Lá em Mateus capítulo 2 fala do nascimento desse próprio Deus. Quer dizer, está provando a trindade também. Sim. A menina ficou grávida de quem? Pelo Espírito Santo. Não, eles não lê a Bíblia. Não lê. Eles não lêem a Bíblia. O leigo entende. E as Bíblias que eles têm em suas mãos é com os rodapés. Não tem Bíblia com rodapé de estudo? Os estudos é embasado nos seus presidentes. Interpretações que os seus presidentes deram para tirar a essência da palavra de Deus. Ele deu a Bíblia dele, desde ele fora. Quando Jesus ressuscita, os maiorais da sinagoga vai dizer: olha, vamos dizer que roubaram o corpo. Os soldados que caíram por terra quando o anjo desceu para a pedra ser removida, os soldados que desmaiaram e quando acordaram o corpo não estava mais lá, os principais da sinagoga vai dizer: não, vamos dizer o seguinte, que o corpo dele foi roubado. E a Bíblia diz, e até hoje se creem que roubaram o seu corpo. Aí vem Satanás, coloca um sentimento no coração deste homem em relação ao Cristo, e o sentimento é: ele está morto e sempre continuará morto. Aí você vai lá em Jerusalém, lá no túmulo, no suposto túmulo de Jesus. Eu nunca fui, quem sabe um dia Deus me concede, o prazer de estar lá. Agora não tem guerra. Agora deixa quieto. Mas diz que tem uma placa lá. Eis aqui o túmulo de Jesus. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, nós começamos a perceber o que? Heresias. Nós começamos a perceber aquilo que Paulo diz: se outra pessoa, até um anjo do céu, vos trazer um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho anunciado, que seja anátema. A gente começa a perceber o que? Heresias, blasfêmias, que levam o homem não para Deus, mas para distante de Deus. O que eles ensinam sobre o Espírito Santo? Eles confessam que existe o Espírito Santo, mas apenas como uma força ativa de Deus. E o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é Deus que mora dentro de nós. Vai muito mais além do que uma força. Ele é uma pessoa sensível, que precisamos zelá-lo, ao ponto de Paulo dizer: não entristeçais o Espírito. Ele se entristece conosco. Como que o Espírito Santo se entristece com o crente? O desprezo pela palavra, o desprezo pela casa de Deus, o desprezo pela oração, o se dedicar, o se entregar ao pecado. E ele se entristece num ponto
que pode até se ausentar da vida deste homem, deixando a casa arrumada, porém ausentar-se. E Jesus vai falar: e o espírito imundo que saiu da vida do homem vai para lugares áridos e rochosos, e não achando para si morada, diz: voltarei para a minha velha casa. E voltando, a encontra arrumada, porém vazia, e chama 7 espíritos pior do que ele, e entram naquela casa. E o último estado daquele homem é pior do que o seu primeiro. Então, o Espírito Santo eles entendem como uma força, não como uma pessoa. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo de Deus, né? O culto deles é culto com cânticos, é um culto público, está aberto a todos, sem restrição, tem orações internas, tem ensinos dentro das suas vertentes. Como é que é o louvor deles? Não sei também dos louvores deles. Sei como é não. Sei como é não. Porque a única coisa que eu sei é que os louvores agora da Voz da Verdade, porque Voz da Verdade é uma igreja. Estão cantando Jota Quest lá agora. Né? Então, só a misericórdia de Deus. Na verdade, não acredita na Trindade. Não, unicistas. Assim como também a Testemunha de Jeová é unicista. Só existe Deus. Né? Eles não creem no Espírito Santo, nessa questão da Trindade. Né? As proibições dentro dos ensinos Testemunho de Jeová. Acreditam que as práticas do sistema governamental ou mundial são do diabo. Por isso que é proibido um jovem da Testemunha de Jeová se alistar ao exército. É proibido. Eles são dispensados. Levam uma declaração que é membro da Testemunha de Jeová e são dispensados. Por quê? Nos ensinos deles, se você serve a nação, se você serve ao sistema governamental, você então não está no governo de Deus, mas você está no governo do diabo. Então você não pode fazer parte do governo de Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Eles também, quando chegou a Embraer ali de avião, tem uma família que eles são a linha médica, e os meninos, tudo formado, né, foram lá, mas a religião não deixou, porque eles que a Embraer fabrica avião de guerra. Ó, são extremos. Eu não vou falar porque todo mundo conhece o que é. São pessoas. Eles também, quando uma pessoa está doente, eles não doam sangue. Não, vamos chegar lá já. Esse que é um dos grandes pontos, né? Vamos chegar lá. Então, serviços militares, serviços governamentais, não. Comemorações festivas, aniversário, Natal, não se comemora. É quesito de idolatria. Mas eu acho que tem uns que dá não. Porque a minha tia estava sempre lá. Não, bebê, eles bebem. Mas nas escolas. Tá. Eles dão umas bebidinhas. Então, assim, eles não têm essas questões festivas, né? Não se comemora questões festivas, porque eles dizem que isso é um paganismo. Quer falar, Jamil? Não, achei que isso A pergunta lançada por eles a pergunta que eles fazem, né? Vocês querem fazer parte do sistema de Satanás ou do novo sistema de Deus? Sair da Babilônia, que é o sistema mundano e mundial. É a pergunta que eles fazem. Vocês querem ficar no sistema da Babilônia, mundial, que é o sistema de Satanás, ou vocês querem vir para o novo sistema de Deus? Então, dentro disso, vocês não podem servir no ato governamental, você não pode se tornar ou festejar algumas coisas. Uma das mais famosas interpretações errôneas deles são, né, a questão da doação de sangue, né? 2 textos bíblicos, né, que eles vão pegar ali são
somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. E aqui, eu acho que faltou aqui, mas é Levítico aqui, porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tendo dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. Devido a uma errônea interpretação do texto bíblico, eles alegam que a transfusão de sangue é um pecado diante de Deus. A transfusão de sangue não é pecado. O pecado é você se alimentar de sangue. Quando um paciente recebe uma transfusão de sangue, ele não está sendo alimentado. Ele é alimentado por sonda, ele é alimentado por comidas industrializadas. Mas ele é regenerado pela muita perca de sangue, com sangue igual ao dele, porque o excesso de perca de sangue leva a pessoa a óbito. Então tem que ser infundado ali, né, um novo sangue, para que a pessoa não venha chegar a óbito. Então a questão que Deus está ensinando na velha aliança é sobre a questão do se alimentar de sangue. Então o animal sufocado não se come. Vai matar uma galinha, degola a galinha, não sufoca a galinha. Você já comeu chouriço? Nunca comi, mas já ouvi falar. E já ouvi dizer que é uma delícia. Mas nunca comi. Já comeu sarapatel? Sarapatel não é o chouriço? No Nordeste tem um prato especial em casa, porque o sarapatel é outra delícia. Então, aí é nessa questão do se alimentar do sangue que é condenado pela Bíblia, porque a vida do animal está no sangue. Agora, o animal, a vida está no sangue, mas no ser humano a vida não está no sangue. A vida está no ar de fôlego de vida que Deus deu em Gênesis 2 a todo homem, e soprou na narina do homem, e o homem passou a ser alma vivente, vivo. Então são coisas diferentes. O animal não. O sangue do animal é a vida do animal. E aí Deus orienta o povo não se alimentar de sangue, porque ali é a vida, mas se alimenta da carne, não sufocado, deixa o sangue esvair, e você então se alimenta da carne ali. Dá um filho de caipira bem tratado, hein? Misericórdia. Eles não votam nada? Porque eles como se eles votam. Tudo que é governamental, eles se ausentam. Não participa de outros políticos. Ah, isso aí eu acho que eles participam. E Para atender nesse sentido que não adere, eu acredito, tá? Vou atrás dessa resposta, mas eu acredito que concursos públicos eu acho que tranquilo. Agora, questões de ir para uma guerra, dar o nome para uma guerra, doar sangue, essas questões eles são totalmente contrários. Então nós vamos ter aqui esse equívoco, né, sobre a interpretação que eles têm, e várias pessoas já morreram num leito de cama, desde crianças até adultos, pela família negar a transfusão de sangue. a mãe da minha vizinha mesmo estava precisando de sangue, e a família, ela morreu na clínica ali que ela tinha, a São Francisco, né? Morreu necessitando de sangue. O problema dela porque a família não assinou. Eu falei, se fosse minha mãe, eu dava de carneiro, de bode, dava de tudo pela sarada. Deus não sabe. Sarada, tem que ajudar. Você passar a carne fica mal passada lá, que parece que... Não, ali não tem problema, porque, exemplo assim, ó, a Bíblia diz o quê? Se você ganhar alguma coisa, não fica perguntando onde vem.
a Bíblia já trata esse ensino, né? Exemplo, o irmão Luiz leva lá uma galinha para você lá, né? Então, A galinha. tu não vai ficar perguntando para ele. ele. Enforcada só. Você não vai ficar perguntando para ele, irmão Luiz, o senhor degolou ou sufocou essa galinha? Não, o senhor degolou, né? Agora, comprou a carne, eu gosto dela mal passada. Aquele sangue que está ali, o sangue mesmo já foi embora, né? Então, não tem problema comer uma carne mal passada. Tem gente que gosta, né? Mal passado. Tem gente que gosta. Tem gente que já gosta de bem passado, né? Tem gente que gosta no ponto, né? Cansei de comer galinha sufocada na minha mãe. Bom? Sufocada, né? Era pequenininha, né? Morava no sítio, né? Estroncada. Sufocada, pequenininha. Sai bala tudo no pescoço. Senhor, vamos ouvir o nome do versículo aqui, ó. Nós somos por esse detalhe aí, nós conhecemos paganismo, pastor. Nós passamos um trimestre aqui falando sobre esse paganismo. O bolo, por exemplo, o primeiro bolo para quem foi ofertado. E nós fazemos isso até hoje. O primeiro bolo foi para a deusa Diana. Olha aí. E daí para lá foi coisa. Bolo do queijo você. O nosso papel moeda vai ter a frase dizendo Deus seja louvado. E ali tem uma figura que é de uma deusa, que é a questão do papel moeda. Ô, pastor, eu acho assim, em relação às coisas pagãs, heresia, nós não estudamos muito e fazemos muita coisa errada. Que nem eu não sabia, eu achava que o coelho da Páscoa, por exemplo, era comercial. E não é. Uma deusa transformou um pássaro em um coelho e ele botava ovos de chocolate para ela. Entendeu? E aí a gente compra tal coelhinho que trouxe para você. Papai Noel tem diversas histórias, né, sobre a fundamentação, né? Agora, em tudo são datas que apontam, pelo menos, se apontam para uma verdade cristã, né? A Páscoa aconteceu a saída do povo, né? A Páscoa, quando o sangue é derramado, né? Aonde é a grande saída do povo, né? Mas acho que é onde o inimigo, igual o pastor fala, sempre tenta caminhar para outros lados. Porque no caso a gente teria que comemorar isso daí. Só que aí o inimigo vem, ele maqueia, né? O Natal já aponta para essa questão, né, do Cristo, né, o nascimento do Cristo, né, o nascimento do Senhor. Mas eles já levam para outro lado e a história sobre o Natal, Papai Noel é terrível, né? O coelhinho significa prosperidade e o ovo significava vida. Então eu chegava na casa do Sidney, eu levava um coelho e o ovo. O ovo significava vida. O coelho, prosperidade. Mas hoje não conversa com o pai da mãe. E era ovo de galinha. O ovo grande. Vamos, Manu. Então, a árvore de Natal é aí que eu digo, tem muitas histórias sobre o Natal, muitas, inclusive sobre os enfeites da árvore de Natal. A base em si se perdeu devido a grandes ou tantas histórias. Tem pessoas que montam uma árvore de Natal pela beleza, por ser bonito, pelo presentear a família, né? Por se alegrar. Alguns colocam aquela estrela no topo, porque no dia do nascimento uma estrela, né, conduziu os magos até lá, né? Então, para nós cristãos, o que exala ali é Jesus nasceu. Isaías fala, olha, um filho se nasceu,
um presente se nos deu, um filho se nos nasceu. Né? Então, o nascimento do Cristo é um presente. Isaías fala sobre isso, né? Que um filho se nasceu, um presente se nos deu, uma coisa assim. Então, aquela estrela, o nascimento é um presente para nós. Agora, nós paramos ali. Nós não vamos além disso. O problema é quando se vai além disso. Quando a gente retrata isso ao paganismo, a uma idolatria, a se curvar diante, esse é o pecado. Né? Agora, só o fato de estar um negocinho ali, nessa visão, não vejo equívoco, erro, pecado. Né? É porque que nem diz que os católicos, eu não sei, já ouvi falar, eles têm o dia certo de montar e o dia certo de desmontar. Aí imagina o crente fazendo igual. Aí nesse ponto aí já deve envolver segmentos, superstições, monta tal dia, desmonta tal dia. Aí é onde eu digo que as pessoas vão além, ultrapassam, né? Desmonta dia 6, é dia de reis. Aí, ó. Monta em novembro, eles montam dia 6. O que eles anunciam lá? Então, o que eles pregam lá? Eles pregam que Deus não nasceu, eles cantam uma musiquinha lá. É que a raiz, né? A base é católica, né? É romana, né? Tem um palhaço lá no meio que rola. Pois é, aí que tá. Deixa eu dar um pulo legal lá. Então, há uma história que aponta para isso. Há uma outra história que aponta para um outro sentido, meio que Sacrifício, não é? De sacrifício, não é? Meio de sacrifício, cabeça. Vai ter os que para questões impuras, questões assim de partes íntimas. Tem vários sentidos. A história meio que polarizou. Uma história que eu vi, tipo, os vikings moravam num lugar com muita neve. Aí para ele voltar, ele tinha que ir lá no meio da floresta sacrificar um animal. Aí eles enchiam um pinheiro de velas e enfeites para ele se encontrar. E aí, como ele estava no meio da neve, ele tinha que voltar com a coisa de pele, o sangue, mostrando para eles reconhecer que era ele no meio da floresta. Agora é aquela coisa, se o teu comer te condena, é melhor que não come. Isso fala em vários sentidos da vida. Se você montar uma árvore lá na sua casa e você achar que você está trazendo o inimigo para dentro da sua casa, não monte. Mas não julgue quem monte, que vai até a lembrança de que Jesus nasceu e que benção que é. O equilíbrio, né? Que tem que ter no meio da igreja. Os 144 mil. Apoiando-se em Apocalipse 7,4, afirma que só os 144 mil serão os que habitarão o céu. Esse ensino foi fundado por Charles, mas devido ao grande crescimento dos membros, Rutherford apresentou a doutrina da grande multidão. Então o que ele faz? Ele diz, não, os 144 mil, de fato, eles são os salvos, mas são os salvos que vão morar no céu. O restante, a grande multidão, esses morarão na terra. E esse ensino é totalmente refutado pelo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Apocalipse 5,11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles de milhões, milhares de milhares. Então todos nós, a promessa de Jesus é para todos. Eu vou ao Pai, vou vos preparar morada, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então não vai ter um grupo em um lugar e outro grupo em outro lugar. O que vai ter é os salvos e os condenados, né? A interpretação deles sobre o inferno alegam não existir um lugar de tormento eterno. Essa rejeição veio de Charles, quando declarou: não me adianta encontrar algo razoável sobre o futuro em qualquer dos credos, ou até mesmo na Bíblia. Ele está dizendo, não é razoável.
não é necessário que eu me preocupe com essa questão do futuro. Mas nós temos a Bíblia dizendo, em Mateus 25:41, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Nós temos Apocalipse 20, do 14 ao 15, dizendo: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, o que Charles está dizendo? Não é razoável, não tem serventia procurar saber sobre o futuro, se existe ou não inferno. O que é a questão é, se você aderir aos ensinos, terá um lugar de salvação para você. Mas a Bíblia vem dizendo que os que não forem achados no livro da vida, e somente Jesus é quem pode colocar o nosso nome no livro da vida, esses serão lançados junto com a morte, junto com o inferno, no lago de fogo. Então, dentro disso, nós temos essa grande heresia em nossos dias, em nosso meio, que é os testemunhos de Jeová, as testemunhas de Jeová. Eles falam que o paraíso é aqui, eles davam aquela revistinha, sentinela lá, aí estava a figura sentada na mesa assim, aí eles falaram, uma vez lá na casa lá, que era que o paraíso é aqui. O paraíso é aqui, o milênio será de fato aqui. Agora, depois que tudo se passar, que Satanás for lançado no inferno, no lago de fogo, o inferno for lançado no lago de fogo, a morte, e todos quantos não foram achados no livro da vida serem lançados no lago de fogo, aí a Bíblia se cala sobre o que vai ser. A Bíblia se cala. Mas se eles não acreditam no inferno, aí vai ter os 144 mil que vai para o céu, que está o salvo. Aqui vai ser o paraíso. E para eles que nós, vamos supor, eles acham que nós estamos em pecado, eles acham que vai para onde? Eles creem na extinção. Na extinção. Vai desaparecer. Só não serão salvos. Que seria, ou que é, se fosse verdade, um caminho muito fácil. Não renuncio a mim mesmo, não sigo a Bíblia, não sigo Jesus, vivo conforme eu quero, no final eu só vou desaparecer. Ué, não tem condenação? Seria fácil, né? Não tem condenação. Então, que nós possamos, orar, que nós possamos ter mais ousadia. Se eles são ousados para aquilo que é mentiroso, que possamos ser ousados para aquilo que é verdadeiro. Se eles têm coragem de bater no portão de estranhos para anunciar uma coisa que não é real, não é verdadeiro, que possamos ser muito mais corajosos para bater nos portões e anunciar aquilo que é real e é verdadeiro, né?